Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versos 27 a 36. Lucas, capítulo 6, versos 27 a 36. Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês. Abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra. E ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo o que lhe pedir alguma coisa, e se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhes fazem bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Meus irmãos, nós estamos meditando nas manifestações do fruto do Espírito e hoje nós vamos falar a respeito de benignidade. A palavra grega, Christotes, lá em Gálatas 5, 22, texto que descreve as manifestações do fruto do Espírito, pode ter várias traduções que nós aplicaríamos, como benignidade em si, ou gentileza, ou misericórdia. Seja como você optar por traduzi-la, Christotes traz em si uma noção de uma atitude positiva em favor do outro. E essa opção de uma ação positiva em favor do outro não demanda uma resposta. Ele pode corresponder a ela ou não. É algo, a gente precisa convir, muito desafiador. É difícil, muito difícil nós agirmos ou respondermos favoravelmente às pessoas que nos perseguem, que nos maltratam, que nos caluniam, que são ingratas conosco. O primeiro impulso que a maioria das pessoas, e eu e você também, porque estamos incluídos nisso, o primeiro impulso que nós temos é o do revide. Quer esse revide se consolide em uma ação prática ou não. Às vezes, nós vamos à forra de maneira visível. Outras vezes, não. Nós não explodimos. Nós implodimos interiormente sob o peso do ressentimento. Dar o troco é o padrão comum, esperado, justificável segundo os padrões desse mundo. Ou será que nós não nos alegramos quando nós, assistindo a um filme ou uma novela, nós vemos um personagem que satisfaz a sua sede de vingança por meio de um plano muito bem desenhado, muito bem estruturado? Livros inteiros, peças de teatro ou filmes têm esse tema, o tema do revide, como o seu tema principal. A vingança, meus irmãos, é uma força destrutiva, mas poderosa, ainda que nunca tenha a sua paga completa. Mas a benignidade também o é. O conceito cultural de que gentileza gera gentileza não é de todo equivocado, ainda que nem sempre eu e você encontremos receptividade ou reciprocidade por um ato benigno que nós fazemos. Sempre digo aos meus filhos que, por favor, com licença, obrigado, são palavrinhas mágicas que abrem muitas portas. A maioria das vezes é verdade, mas a gente deve convir, nem sempre é assim. Ainda assim, a benignidade é algo surpreendente, justamente porque num mundo cão,
Você romper com o padrão é algo que chama a atenção, ainda mais quando você se confessa como um cristão. A exposição de Jesus aqui, nesse sermão, no qual a nossa passagem se insere, é a lei do reino, é a ética do rei, é o que significa você viver como um discípulo de Jesus Cristo. É a versão que Lucas dá, resumida, do famoso Sermão do Monte, que nós lemos no Evangelho de Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7. Aqui, nessa sessão exatamente em que nós estamos vendo hoje, Jesus nos fala de benignidade. Benignidade. Jesus nos fala sobre a surpreendente benignidade do cristão. A surpreendente benignidade do cristão. Nós vemos aqui qual seja o desafio envolvido, qual é a natureza da benignidade e qual é a sua fonte. Qual o desafio envolvido, qual a natureza da benignidade e qual a sua fonte. Primeiro, qual é o desafio envolvido aqui? É significativo que Jesus dirija esta parte do discurso. Veja aqui no verso 26 do seu texto, no verso 27, Jesus dirige esta parte do seu discurso aos que o ouvem. Alguns, meus irmãos, não são dispostos a ouvir. Outros simplesmente não podem. Isso porque o que se exige aqui da parte de Jesus é algo absolutamente contracultural. É um verdadeiro contrassenso dos instintos mais profundos que eu e você temos de autoproteção, de autopromoção, de autoimagem, de justiça. Pense aí em seu lugar por um instante o que Jesus ordena aqui. Pense por um instante. E o choque e a reação que você vai ter não pode ser senão um choque e um considerável mal-estar. Um incômodo porque nós percebemos que Jesus está requerendo de nós alguma coisa que, por natureza, eu e você, sejamos sinceros, não estamos dispostos a entregar. É assim porque a nossa forma de pensar justiça baseia-se em retribuição. Se alguém me faz sofrer, se alguém subtrai de mim, se alguém me fere, é justo que essa pessoa pague na mesma proporção. Assim nós pensamos. Nós pensamos que isto é justo. Ou não é a própria lei de Moisés que ordena, se alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado a algum homem, assim se fará com ele. Não parece ser alguma coisa contraditório ao que nós temos na palavra de Jesus? No verso 26, do verso 26 ao verso 31, quando Jesus nos ordena uma resposta benigna aos maus tratos e ao ódio, não parece que Jesus está dizendo justamente o contrário do que diz a lei de Talião? A resposta é: de modo nenhum isso é contraditório, porque eu poderia muito bem, sem qualquer violência ao texto, refrasear a lei de Talião de acordo com um paradigma que eu e você conhecemos muito bem. Não faça aos outros o que não quer que os outros lhe façam. Não faça aos outros o que você não quer que os outros lhe façam. Se você não quer que ninguém arranque o seu olho, não arranque o olho do seu vizinho. Só que Jesus, na verdade, dá um passo além. E não deveria nos surpreender, meus irmãos, que seja assim. Lembre-se que esse texto, sobre o qual nós estamos meditando, é parte da versão de Lucas para o Sermão do Monte. E um dos objetivos deste Sermão do Monte é revelar qual seja o sentido real da lei de Moisés, qual seja o seu intuito original, o seu significado mais profundo. Matar não é apenas tirar a vida, mas nutrir o ódio. Adulterar não é apenas uma violação sexual, mas a impureza que você nutre no coração. No mais profundo da lei do Talião está o verso 31 do nosso texto. O sentido mais profundo da lei do Talião está no verso 31 do nosso texto, quando o Senhor Jesus diz: façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Repare, há uma progressão no bem, no
fazer o bem nesses versos. A atitude de amar, no verso 27, leva a palavras abençoadoras, no verso 28, e as ações abençoadoras, nos versos 29 e 30. Isso para dizer para mim e para você que amor não deve se limitar a boas intenções. Nós não devemos amar só de palavras. A benignidade é algo palpável, é algo que você experimenta, é algo que você sente. O amor bíblico que se reflete em benignidade não é um sentimento, mas é uma resolução firme, é uma decisão que leva ao falar e ao agir. Talvez isso possa levar você a questionar a justiça do que Jesus está ordenando aqui nesse texto. Afinal, o maldizente do verso 28, o violento e o desonesto do verso 29, vão ficar sem a devida reprimenda? Eu respondo a você de forma alguma. Primeiro, porque dar a outra face não significa você silenciar diante da injustiça. O mesmo Jesus que nos ordena isso aqui responde a alguém que lhe fere no seu interrogatório no Sinédrio. É assim que quando Jesus disse isso, um dos guardas que estavam ali deu-lhe uma bufetada dizendo: é assim que você fala com o sumo sacerdote? Jesus lhe respondeu: se falei mal, dê testemunho do mal. Mas se falei bem, por que você está me batendo? Nós poderíamos também citar Paulo, contestando os maus tratos que ele recebeu em Filipos. Meus irmãos, o cristão não é chamado a ser o saco de pancadas do mundo. Ninguém está chamando você a ser o saco de pancadas do mundo. É justo você usar os meios legais para a defesa do que é correto. O que é ordenado a mim e a você é um compromisso inarredável, infatigável com a benignidade. Um compromisso com a rejeição ao ódio. Um compromisso com a rejeição à amargura do coração, ao ressentimento, ao pagar na mesma moeda. É um compromisso, meus irmãos, de nós exercitarmos a graça indiscriminadamente a todos os que nos fazem o mal, a todos que praticam injustiça contra nós. Ainda assim, nós faremos o bem a eles. Em segundo lugar, não é uma injustiça o que Jesus propõe aqui, porque nós não devemos nos esquecer de que o Senhor é o vingador do seu povo. Deus toma contra ele a injustiça cometida contra nós. Nós devemos ser como Cristo, que suportando toda sorte de afrontas, se entregou confiadamente àquele que julga de modo reto. O Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa fortaleza. O que é que o homem pode contra um defensor tão poderoso como esse? Você consegue ver então, à luz do que eu acabei de dizer, a grandeza do desafio envolvido? É algo grandioso demais nós remarmos contra a maré desse mundo cão, em que prevalece a lei do mais forte, o lobo devorando o lobo. É algo grande demais. Não deve causar espanto que nós, eu e você, vivamos em uma constante atitude de autodefesa, cada um procurando salvaguardar o seu próprio castelo. Mas nós temos dois preciosos campos de treinamento, meus irmãos: a família e a igreja. Se existe um lugar onde você vai treinar a benignidade, é a família e a igreja. Eu digo isso porque existe na família e na igreja um crescimento em intimidade dia a dia que nos expõe e que torna aquele tapa desferido contra nós muito mais doloroso. É doloroso você tomar um tapa no rosto de um estranho, mas você tomar um tapa no rosto de um filho, isso dói muito mais. A palavra mais dura, o ato impensado, a confiança traída, eles sempre vão ser magnificados pela proximidade. Daí que nós começamos a erguer paredes que supostamente vão servir de proteção para nós contra qualquer ataque. O coração se fecha, nós começamos a resumir as nossas palavras a meias palavras, as intenções começam a ficar disfarçadas. Nós recusamos aos outros uma imagem verídica, verdadeira de quem nós somos, como uma forma de defesa. A benignidade, meus irmãos, é a bola de demolição que coloca essas paredes abaixo. Nós acolhemos o desafio da benignidade e nós tomarmos em mão um ariete que arremete contra a atitude defensiva. Afinal de contas, se eu estou disposto a exercitar a benignidade em favor do outro,
seja ele quem for ou o que me fizer, de que servem os escudos? A atitude benigna, meus irmãos, é a fiança de relacionamentos inabaláveis. A atitude benigna é a fiança de relacionamentos inabaláveis. Grande desafio. Mas o exercício da benignidade não é apenas desafiador, porque ele é absolutamente incomum. O desafio não é apenas gracioso ou grandioso, como também incomum. Jesus chama a mim e a você a uma benignidade radical diante do comportamento mediano das demais pessoas. Jesus ilustra esse aspecto incomum, essa natureza incomum da benignidade nos versos 32 a 34. Jesus descreve aqui o modo de agir de pecadores. Inclusive, algumas versões trazem esta palavra pecadores entre aspas. Por quê? Porque essa é uma palavra incomum no vocabulário de Jesus. Jesus raras vezes chamou alguém de pecador. Porque para ele, todos nós, eu e você, independente de quem nós sejamos, só estamos encerrados debaixo de pecado, e todos nós, independente de quem nós somos, carecemos da glória de Deus. Esse é um sentido também do Sermão do Monte, de que eu e você temos uma incapacidade absoluta de guardarmos a lei e de que nós temos uma necessidade absoluta de salvação. É um dos sentidos do Sermão do Monte. Mas aqui Jesus usa essa palavra, pecadores, para diferenciar o ordinário das pessoas daqueles que o seguem. Jesus está falando nesse sermão com discípulos. Discípulos. É de se esperar que alguém que segue a Jesus tenha alguma coisa de diferente em relação à média das pessoas. O que vem a ser esse algo diferente, eu falo daqui a pouco a você. Por enquanto, basta para nós compreendermos que a natureza da benignidade é algo incomum. E como é que age o ordinário, o mediano das pessoas? Elas amam aqueles que o amam. Você pode não ser um seguidor de Jesus, você pode ser um blasfemo, um ateu, um inimigo de tudo que se relaciona com o Senhor, e ainda assim amar a sua família. Mesmo um homem terrível como Adolf Hitler tinha uma amante, Eva Braun, a quem ele amava. Você pode não ser um seguidor de Jesus e ainda assim ser uma pessoa tremendamente caridosa. Veja o número de instituições sociais capitaneadas por não cristãos. É bem provável que você já tenha ouvido falar de um personagem curioso que vira e mexe aparece em programas mais populares da televisão, chamado Toninho do Diabo. Toninho do Diabo, ele se autodeclara o embaixador de Lúcifer na Terra. Pois bem, Toninho do Diabo tem uma obra social na região oeste de São Paulo, salvo engano. Você pode não ser um seguidor de Jesus e ainda assim emprestar dinheiro a quem precisa. Que o digam os bancos. Por ser alguma coisa tão comum e ordinária, é que Jesus pergunta: que recompensa vocês terão de fazer essas coisas? A quem ama vocês, a quem faz o bem a vocês, a quem pode devolver? Na verdade, o original desse texto nos ajuda a nuançar melhor essa expressão, que recompensa terão. O que Jesus diz de maneira mais literal, meus irmãos, é: que tipo de mérito vocês terão, se vocês fizerem isso? Que tipo de mérito? Faz todo sentido. Amar a quem te ama, fazer o bem a quem pode devolver, ao menos em forma de gratidão, ou emprestar a alguém que pode trazer alguma coisa de volta a você, não traz a você mérito algum. Você já vai estar recebendo alguma coisa em troca, se você fizer como a média das pessoas faz. O verdadeiro mérito, a verdadeira recompensa, vem de você não esperar recompensa alguma da parte dos homens. Esse é o verdadeiro mérito. A palavra que é traduzida como recompensa aqui no nosso texto, ou mérito, na tradução que nós acabamos até de fazer, é caris, graça. E graça é favor imerecido. É gentileza em favor de quem não a merece. É gentileza em favor de quem não pode pagar por ela. É o bem exercitado em favor de quem não pode dar nada em troca a você. Essa é a benignidade que Jesus ordena aqui. Você entende agora porque o que Jesus ordena é alguma coisa tão desafiadora?
Porque nós sempre vamos esperar alguma coisa em troca pelo bem, nem que seja um muito obrigado. Aliás, o próprio conceito da palavra obrigado traz a noção de retribuição. Se uma outra pessoa me faz um favor, eu me declaro obrigado a retribuir. Nós vivemos a pensar, meus irmãos, que uma mão lava a outra. Isso é o que o mediano das pessoas faz. É fácil perceber ao que isso nos leva, no final das contas. A frustração da ingratidão, a mágoa que vem no coração do amor ou da amizade traída, o amigo que nos falta na hora da necessidade, a falta de reconhecimento e a mágoa decorrente depois de um trabalho bem executado, o bem que você empresta e que não retorna, a ferida maltratada de uma discussão ou de uma injustiça. Tudo isso, meus irmãos, que nós experimentamos denuncia que o coração ainda está carente dessa benignidade graciosa. Nós esperamos alguma coisa em troca. Se nós continuarmos a nutrir essa atitude ressentida diante do mal, o que é que isso testemunha a respeito do nosso discipulado? Nós estamos realmente seguindo a Jesus ou as inclinações malignas do nosso coração? Será que nós já deixamos realmente o mediano das pessoas para nós nos entregarmos a algo melhor do que simplesmente fazer o bem esperando alguma coisa em troca? Imagine, meus irmãos, o que significaria o impacto da benignidade no exercício da vida comunitária. Meus queridos irmãos, essa benignidade é algo tão incomum, mas tão incomum que ao contemplá-la, o mundo ao mesmo tempo se admira e entra em estado de choque com essa benignidade. Essa benignidade faz um perseguidor da igreja, como o imperador Juliano, o apóstata, elogiar os cristãos, porque eles estavam se encaminhando a Roma para tratar as vítimas de uma praga, enquanto os romanos estavam fugindo de Roma. Essa benignidade faz até mesmo inimigos da fé serem forçados a reconhecer a obra benfazeja das missões cristãs na Cracolândia, em São Paulo, ou junto aos dependentes químicos nas periferias da cidade. Queridos irmãos, que testemunho precioso dos cristãos que lavam os pés daqueles que os ofendem, daqueles que os maltratam. Como seria a sua família se você aprendesse a benignidade, o valor do perdão, o dar a outra face? Quantos passados dolorosos seriam tratados? Quantas feridas seriam curadas? Quantas discussões seriam evitadas? Os nossos filhos aprenderiam que as injustiças desse mundo não seriam tratados pela via do progressismo idólatra e ateu, mas por nós encarnarmos os valores de Cristo. E o universo político, já que nós estamos nesse momento tão especial da nossa nação, quanto a nossa pátria, o Brasil, seria beneficiada por cristãos altruístas, dispostos a fazer o bem sem esperarem nada em troca, dispostos a tomar as medidas amargas, mas necessárias, mesmo às custas da impopularidade ou do próximo mandato. Que polarização ainda existiria no nosso país se nós aprendêssemos a lançar, preste bem atenção, que polarização ainda existiria em nosso país se nós aprendêssemos a lançar na lata do lixo da história aqueles que nutrem o ódio, seja à esquerda ou à direita, e nos esforçarmos por fazer o bem e sermos gentis mesmo com aqueles que divergem de nós. É utópico dizer essas coisas, eu sei. Mas que jamais percamos a esperança ou nos comprometamos com uma vida cristã ordinária, religiosa, sectária. A essa altura é mais do que evidente que homem algum seja capaz de cumprir por si mesmo o que se ordena aqui. É algo grandioso e perfeitamente incomum esse desafio da benignidade. É preciso algo mais que boa disposição do coração. É preciso algo mais do que a simples vontade de obedecer. De onde então se origina essa benignidade? O coração, meus irmãos, é por natureza indisposto à benignidade. A simples ideia de nós agirmos com favor a quem nos ofende é algo repulsivo demais, humilhante demais, injusto demais. Se esse é o seu caso, se você pensa realmente que usar de benignidade é algo repulsivo, humilhante, injusto,
lembre-se de que este comando da benignidade, o desafio da benignidade, parte de quem tinha todo o direito de exigir de nós a reparação pelas nossas ofensas. O Pai é benigno de Jesus, até mesmo com aqueles que são ingratos e maus. Mas a sua benignidade não vem sem um preço. Deus não lança simplesmente a indignidade dos pecadores para debaixo do tapete. A compaixão de Deus não é uma compaixão leniente com os erros de quem o odeia. Quando Jesus diz no verso 36 que o Pai é misericordioso, ele está falando de algo que vai muito além da simples renúncia da justiça que ele fazia jus. O que o Senhor diz literalmente é que o Pai é compassivo. Ele diz que o Pai sente junto, que o Pai tem compaixão. O Pai experimenta junto conosco a miséria do pecado. Deus toma sobre si a ofensa dos pecadores. Ele recebe a ira justa para que assim ele possa ser benigno com aqueles que o ofendem. Ele faz isso, meus irmãos, em Jesus. Ele o faz em Jesus. A benignidade desses versículos é perfeitamente cumprida por Cristo. Jesus não ordena a mim e a você alguma coisa que ele mesmo não tenha experimentado. Aqueles que o amaldiçoavam na hora do seu sofrimento e lançavam sobre ele toda sorte de zombarias e ofensas, ele abençoa dirigindo ao Pai uma oração: Pai, abençoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele abençoa aqueles que o amaldiçoavam. Ele não nos ordena dar a outra face. O que é que Jesus fez no Getsemane? Ao dar ao próprio diabo, na pele do infeliz justo, o rosto, para o beijo maldito da traição. Ele não nos ordena dar a túnica a quem nos pede a capa. O que é que nós vemos aos pés da cruz, senão um grupo de soldados romanos lançando sortes sobre as suas vestes, enquanto o Salvador pende acima deles o corpo nu, exposto à vergonha daqueles que assistiam a uma cena de terror. Jesus não nos ordena a generosidade de darmos a quem pede? Pois bem, Jesus dá aos seus inimigos muito mais do que eles exigem dele. Jesus dá a eles a vida eterna a preço do seu sangue. Quem são os inimigos que, odiando a Jesus, participam da traição de Judas e pelos seus pecados levam o Filho de Deus à cruz, ferido, humilhado, nu, suportando a afronta de homens ingratos e maus, egoístas, vaidosos por natureza? Quem são esses inimigos? Não são apenas os judeus que o rejeitaram. Não são apenas os romanos que cravaram os pregos em seus pés e punhos. Todos os dias, eu e você crucificamos o Filho de Deus quando nós negamos o seu direito legítimo sobre nós. Quando nós odiamos o nosso próximo, guardando contra ele toda sorte de ressentimentos e mágoas, ou então devolvendo na mesma moeda a ofensa. Nós somos o inimigo. E nós somos o alvo da misericórdia compassiva do Pai. Mas o que nos transforma e nos move a benignidade não é apenas o exemplo de Cristo. É verdade que quando nós contemplamos a benignidade de Jesus, ela nos constrange, ela nos comove em relação à nossa falta de graça em favor do outro, mas todo o nosso esforço seria vão se nós buscarmos justiça própria na imitação do Filho de Deus. Como se você dissesse: ok, pastor, a partir de agora eu vou passar a ser gentil e benigno. O nível é alto demais para os nossos joelhos fracos. E nem é o que se pede de nós aqui. Olhe para o texto novamente, para o final do verso 35. Quando Jesus se entrega por nós, ele nos dá algo mais do que um mero exemplo. Ele abre as portas para que os seus inimigos de outrora se tornem filhos do Altíssimo. Jesus nos insere na família de Deus. Jesus possibilita ao Pai nos adotar como seus herdeiros e dar honra a quem antes não tinha honra, eu e você. A benignidade não é a condição para nós sermos filhos do Altíssimo, como você poderia pensar numa leitura superficial desse texto.
Nós somos benignos, sermos benignos é apenas a revelação natural de alguém que já experimentou a benignidade de Deus. Se nós somos benignos não por natureza, mas por reflexo, tal qual a lua, que não tem luz própria, mas que nos brinda toda noite com a sua beleza, refletindo a luz do sol que a ilumina. A benignidade que flui do coração dos filhos do Altíssimo é uma consequência natural por eles já terem experimentado a benignidade do Pai. Eles olham para o seu irmão mais velho, Jesus, e eles entendem o que agrada ao Pai. Eles entendem que a benignidade é boa. Eles entendem que a benignidade transforma os relacionamentos e que a benignidade tem o poder de transformar o mundo ao seu redor. Porque eles viram isso no Pai, neles mesmos. Os alquimistas buscavam nos seus caldeirões alcançar a pedra filosofal, uma essência que transformasse e fosse capaz de transformar toda a matéria em ouro. Pois bem, a benignidade é a pedra filosofal que transforma o horror do ódio, da intolerância, do ressentimento, da malignidade, da vingança, do rancor em algo que abençoa e honra a Deus. Essa é a benignidade. Um amor puro, altruísta, cheio de beleza, a esperança e a expectativa do mundo que não o conhece senão através de nós. É através dos cristãos, dos filhos do Altíssimo, que o mundo descobre o que é benignidade. Por isso eu lhe digo, não tome a benignidade como um simples mandamento legalista. Se você fizer isso, você apenas vai usar da benignidade como uma ferramenta para você se tornar mais e mais orgulhoso e vaidoso. Não há quem possa ser realmente benigno, gracioso, fazendo bem sem esperar nada em troca, sem provar antes da benignidade do próprio Deus. É algo para filhos do Altíssimo. Por isso eu pergunto, você já experimentou essa benignidade? Você já experimentou a benignidade de Deus? Provar essa benignidade demanda de mim e de você, primeiro, um reconhecimento de que nós somos indignos dela. De que a nossa vida é, por natureza, cheia de ofensas, cheia de manifestações de inimizade para com Deus. Não se pode reconhecer a benignidade sem que você reconheça a malignidade, tanto quanto você não pode realmente conhecer a natureza da luz se você não conhecer as trevas. É então que a luz da benignidade divina pode invadir o coração. Quando nós conhecemos a nossa malignidade, nós olharmos para Jesus no seu exemplo e obra, e nós compreendermos a dimensão extravagante da benignidade de Deus. Sendo Ele, Deus, o maior de todos os ofendidos deste mundo, Deus faz uma escolha consciente de tomar sobre si a ofensa, de lançar a justiça sobre Jesus para receber como filhos, a mim e a você, que antes feríamos a sua face, e nós tentávamos a todo custo expoliá-lo dos seus direitos como nosso soberano. Então, acolhendo esta benignidade de Deus com gratidão, nós olhamos para Jesus e nós aprendemos o que é que significa ser benigno com o próximo. Você não quer hoje experimentar até onde vai a benignidade do Senhor? Não quer provar dessa benignidade? Uma outra aplicação necessária aqui, meus irmãos, é nós lembrarmos que homens podem falhar em sua gratidão. Homens podem jamais reconhecer o bem que é feito a eles. Mas não é assim com cada um de nós? Não é o que nós fazemos? Será que nós sempre reconhecemos a benignidade de Deus em nosso favor? Isso pode e deve ser um motivador a nós não nos magoarmos ou nós nos indignarmos diante do reconhecimento, mas observando a misericórdia do nosso Pai, que se derrama sobre justos e injustos, sobre gratos e ingratos, nós nos entregarmos à prática do bem. Se nós fazermos isso com Deus, quanto mais nós devemos fazer com o nosso próximo. Eu creio que ao mencionar a recompensa do Pai, no verso 35, Jesus não está estimulando a mim e a você a buscar essa recompensa. Irmãos, basta saber que o Pai nos ama. Basta nós sabermos que o Pai nos ama. Nós somos seus herdeiros. Tudo aquilo que o Pai tem é nosso.
Nós já temos o supremo bem. Isso é muito importante, meus irmãos, para nós nos liberarmos do bem como obrigação, para nós começarmos a vivenciar o bem como um privilégio, como um prazer, de saber que eu e você estamos alinhados com o caráter do Pai, e que aquilo que nós amamos no Pai está sendo reproduzido através de nós em outros. O que eu quero dizer com isso? Fazer o bem é a recompensa. Usar de benignidade é a recompensa em si mesmo. Eu concluo essa mensagem usando sumarizar o ensino de Jesus nesse texto. Será que você poderia repetir comigo para fixar bem? A surpreendente benignidade do cristão nasce de um coração que provou a surpreendente benignidade de Deus em Cristo. Você pode repetir comigo? A surpreendente benignidade do cristão nasce de um coração que provou a surpreendente benignidade de Deus em Cristo. Vamos orar? Coloque-se.